que nenhuma pessoa autista é igual a outra, isso a gente já sabe, ou pelo menos deveria saber. Agora, o transtorno do espectro autista possui alguma classificação? Sim, ela possui. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Então, bora pro vídeo! Olá, meus amores, tudo bem? Alipe Júnior falando, e esse é o Te Amo Nossa Jornada. Hoje, eu quero falar sobre um assunto bem interessante. Quando falamos do transtorno do espectro autista, a gente deve se lembrar que ele se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu falo melhor desse assunto no vídeo que está aqui no card. Então, depois que você assistir esse vídeo, pode ir lá que vai estar te esperando. E de acordo com as características manifestadas pela pessoa autista, há uma classificação que foi feita pela Associação Americana de Psiquiatria, dentro de um manual que ela produz, que é o chamado Manual de Diagnósticos e Estatísticas sobre Deficiências Mentais. Atualmente está na 5ª edição e foi feito um texto referencial, um texto que acrescentou algumas outras nuances e dentro disso modificou a classificação do transtorno do espectro autista. Atualmente nós falamos dessa classificação envolvendo o que se chama de níveis de suporte. E turma, esse manual tem quase 2.000 páginas. Não, eu não estou brincando, são quase 2.000 páginas. E dentro dessas 2.000 páginas, trabalha-se os mais diferentes transtornos que envolvem a categoria da deficiência intelectual. Então, dentro desse manual, dentro desse compêndio, há um capítulo específico sobre o transtorno do espectro autista. E lá, eles trazem justamente as questões de diagnóstico, características que devem ser observadas, e tem uma tabela que fala sobre a classificação em níveis de suporte, que vai do 1 até o 3, sendo 1 o nível de suporte que requer menor suporte, como o próprio nome diz, né? O nível que requer menor suporte, enquanto 3 o nível que requer muito suporte. Bom, você quer saber quais são as características de cada nível de suporte? Achou esse assunto interessante? Já deixa o seu like aqui no vídeo para mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante, relevante e precisa chegar a mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o sininho ativado para você receber todas as notificações de novos vídeos que saírem aqui no canal. Estamos rumo a 200 inscritos, então nos ajude nessa nossa meta. Vamos lá? Bom, então vamos falar de cada um dos níveis de suporte, observando o que esta tabela do DSM-5-TR traz. O que ele traz justamente são características dentro da comunicação social, então das questões de comunicação social e dos comportamentos restritivos e repetitivos. Então, dentro dessas categorias, eu vou falar agora dos 3 níveis de suporte. Nível 1 de suporte. A pessoa autista nível 1 de suporte, ela requer um grau menor de suporte, de ajuda em algumas atividades. Conforme o manual traz, nas questões de comunicação social, a pessoa autista nível 1 de suporte, mesmo sem o apoio, ela apresenta um déficit na comunicação de forma mais aparente. Ela até consegue falar frases completas, ela consegue se comunicar, falar, só que ela tem uma dificuldade em iniciar interações sociais ou a responder interações sociais iniciadas por outra pessoa. Ela até pode responder, mas ela não vai responder de maneira tão usual como as pessoas estão acostumadas. Então é uma pessoa que, embora consiga falar frases completas, embora consiga estabelecer diálogos, ela não consegue ter uma boa relação para fazer amigos. É mais difícil ela fazer amigos. E muitas vezes algumas tentativas podem ser mal interpretadas, resultando em tentativas mal sucedidas. E isso acontece muito com a Sabrina, né? A nossa filha é nível 1 de suporte, e a gente identifica essas questões quando ela vai fazer essa comunicação entre amigos. Ela até fala, ela consegue se conectar com as pessoas, mas não é tão simples assim, ela tem dificuldade nessa interação social. E quanto aos comportamentos restritivos e comportamentos repetitivos, ela possui uma certa inflexibilidade que interfere significativamente em algumas questões funcionais, em algumas esferas funcionais de sua vida, entre elas a própria questão da socialização, na qual ela tem uma certa dificuldade em alternar atividades, né? Não é uma restrição tão grande, mas se ela está concentrada em fazer algumas atividades, ela pode ter dificuldade nessa alternância.
e pode apresentar algum problema em questão de organização e planejamento, que pode afetar, por exemplo, em questão de estudo, questão de trabalho, entre outras esferas. Então isso sim pode atrapalhar no desenvolvimento de sua independência. Nível 2 de suporte. A pessoa autista nível 2 de suporte, ela já requer um apoio, um suporte maior do que a pessoa nível 1. E esse apoio ele vai ser mais substancial. Pensando nessas questões sociais, ela apresenta déficits mais marcantes, mais explícitos do que a pessoa nível 1 de suporte, sendo que ela tem efeitos na comunicação verbal e também na comunicação não verbal. E mesmo isso tendo suporte, ela ainda vai apresentar essas dificuldades. Iniciar interações sociais, isso é uma coisa muito limitada, ela apresenta bastante limitações de iniciar relações sociais e as respostas são mais reduzidas quando alguém tenta socializar com ela. Você pode ter essa pessoa que fala frases simples, ela não fala frases tão complexas ou de maior composição como a pessoa autista nível 1 de suporte. E além disso, a comunicação não verbal dela fica mais estranha nos padrões mais típicos que nós temos, ou nos padrões mais usuais que nós temos. E pensando nos comportamentos restritivos e repetitivos, ela tem uma inflexibilidade maior, então é uma pessoa que ela pode entrar em crise quando tem mudanças de rotinas, seja mudando um trajeto, vamos supor, voltando para casa, indo para a escola, indo para terapias, seja mudando a forma como ela vai, então de repente ela vai de carro, de repente ela vai andando, isso pode causar uma certa crise nesta pessoa, ou mesmo em alguns outros padrões. Eu vou dar exemplo do Joaquim. O meu filho, ele é nível 2 de suporte e ele tem uma restrição muito grande, principalmente no contexto de ir à escola. Como assim ir à escola? Normalmente, principalmente na segunda, na terça e na quarta-feira, eu acabo levando o Joaquim para a escola. E quando eu levo para a escola, ele vai com maior tranquilidade. O ponto é que em alguns dias a minha esposa precisa levar o Joaquim para a escola. E quando a Aline leva o Joaquim para a escola, ele apresenta mais restrição para entrar na escola. Então muitas vezes ele acaba chorando, ele entra em crise, principalmente se ele tem que ir para a escola saindo de casa, ao invés de sair da terapia. Saindo da terapia ele já está acostumado, então sai de casa, vai para a terapia, da terapia vai para a escola. Ele já tem o padrão de funcionamento. Quando isso é rompido, ele entra em crise. Então isso é uma característica do autista, da pessoa autista nível 2 de suporte. Outra coisa que fica bem evidente, mesmo para pessoas que não convivem com esta pessoa autista, eles conseguem identificar esses padrões. Então, os comportamentos que essa pessoa autista nível 2 de suporte possui interferem em questões funcionais da vida dela com maior ênfase do que a pessoa nível 1, e isso numa grande variedade de contextos. Nível 3 de suporte. A pessoa autista nível 3 de suporte requer um cuidado, um apoio, um suporte muito mais substancial, tem que ser acompanhado muito mais de perto. Por quê? Os déficits de desenvolvimento das atividades relacionais, sociais, é muito grande. Então, a comunicação verbal e não verbal dela é muito deficitária, pode apresentar uma dificuldade em formalização de frases, mesmo curta, pode apresentar dificuldade em expressar aquilo que ela realmente está sentindo, ou mesmo em falar. Então, há autistas nível 3 de suporte, pessoas autistas nível 3 de suporte, que não conseguem falar ainda. Então, isso pode acontecer dentro dessa classificação do nível 3 de suporte. E isso torna muito limitada a questão de interação com outras pessoas. Iniciar uma interação social é um parto para essa pessoa. É muito mais difícil, é algo extremamente desafiador, o que pode desencadear crises também. E o mesmo serve para responder. Ela pode até responder, mas ela vai responder a interações sociais muito diretivas. Você tem que ser muito direto com essa pessoa para conseguir desenvolver uma interação social com ela. Em relação a comportamentos restritivos e repetitivos, ela tem uma grande inflexibilidade a algumas questões, principalmente quando ela entra em hiperfoco,
E aí, nessa questão de hiperfoco, também tem um vídeo aqui que eu vou deixar no card para você acompanhar o que é o hiperfoco. Quando ela está em hiperfoco, tirá-la do hiperfoco vai fazer com que ela entre em crise, desencadear uma grande crise. Então tem que tomar cuidado na forma como a gente interfere na rotina da pessoa autista nível 3 de suporte, né? E isso fica marcado, essa interferência fica marcado nas diferentes esferas da vida dessa pessoa. No caso, vai ser em todas as esferas, tanto na questão social, na questão socioemocional, na questão física, ela vai ter uma grande interferência nessas diferentes esferas da vida. Então a gente tem que tomar um grande cuidado quando a gente fala da pessoa autista. Principalmente com relação aos níveis de suporte, é muito comum algumas pessoas falarem que o nível 1 de suporte é mais leve e o nível 3 é mais severo, porque requer maior acompanhamento, maior cuidado. De uma certa forma, sim, de fato, o nível 3 de suporte vai requerer mais cuidado, mais apoio, mais suporte. Isso é um fato. Só que essa nomenclatura de leve, moderado e severo já foi passada para trás. Existia antes essa classificação de autismo leve, moderado e severo. E isso foi revisto justamente por quê? Porque não existe autismo leve. Eu quero deixar isso bem frisado para você que está assistindo esse vídeo. Não existe autismo leve. É leve para quem? Pergunta para a pessoa, se ela consegue se comunicar, se essa questão do autismo foi leve para ela. Pergunte para os familiares que convivem próximo a essa pessoa se o autismo é leve, mesmo sendo nível 1 de suporte. Então, não existe autismo leve. A gente precisa tirar esse vocabulário do nosso cotidiano, pois isso pode sim afetar e ser um gatilho disparador nas pessoas que convivem próximas ou mesmo nas pessoas autistas. Vale dizer também que os níveis de suporte não são fixos. Uma pessoa que tem nível de suporte classificado como nível de suporte 1, de repente, em outro momento, pode ir para o nível de suporte 2. E uma pessoa nível de suporte 3, dependendo de como estão indo as terapias, pode vir para o nível 2 de suporte, dependendo da sua evolução dentro das terapias, do acompanhamento terapêutico. Então, os níveis de suporte vêm para balizar o momento das condições que aquela pessoa autista apresenta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. As condições que ela apresenta não são fixas, e ela vai se mudando, vai se alterando ao longo do tempo. E isso pode influenciar, sim, na classificação dos níveis de suporte dessa pessoa. Você gostou desse vídeo? Achou ele interessante? Comenta para mim se você já conhecia essa classificação, se você convive ou conhece alguma pessoa autista, que nível de suporte você acha que ela está? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Peço de novo, se inscreva no canal, ajuda a gente a bater a meta de 200 inscritos. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!